Ora, olá, muito boa tarde. E então, como tinha ficado prometido, eu vou-vos trazer o passo a passo para fazer o pão de fermentação lenta mais simples que vão encontrar nesta internet. É um pão que ninguém lhe resiste. É um pão que fica muito mais fácil de digerir, eu pelo menos noto isso. O que é que eu vou utilizar então? Farinha de trigo integral e vou utilizar também farinha de trigo normal. Depois disso, vamos precisar do quê? 3 gramas deste tipo de fermento, o fermento de padeiro. Neste momento são 7h30 da tarde e eu vou fazer este pão hoje e ele só vai ser finalizado amanhã de manhã. Portanto, depois eu venho aqui finalizar o vídeo do nosso pãozinho. Mas, basicamente, os ingredientes são estes. Farinha integral, farinha de trigo branca, 3 gramas de fermento de padeiro e 400 ml de água. Só isto. Mais nada. Não precisamos de amassar, não precisamos de fazer nenhum processo de dobra mágica e o pão vai ficar perfeito e eu vou-vos mostrar tudo aqui. O que é que eu começo por fazer? Num processador de alimentos, neste caso eu vou utilizar a Bimby, eu vou pesar então 250 gramas de cada uma das farinhas, vou adicionar, esqueci-me do sal, vou adicionar então 10 gramas de sal também, o fermento em pó e vou desde logo triturar tudo aqui só para uniformizar as duas farinhas com o fermento, com o sal e fica tudo misturado. Como ele vai passar por um processo de fermentação lenta, eu sei que este pão vai demorar muito tempo a fermentar, só amanhã de manhã é que eu vou voltar a pegar-lhe, portanto não há problema nenhum de juntar o sal, porque normalmente numa receita de pão normal devemos colocar o sal por fim para garantir que ele não vai interferir na atuação do fermento. Neste caso em concreto, isto vai tudo junto, porque na prática ele vai ter uma noite inteira de descanso para ter tempo de crescer. Eu preparo já agora, porque como está mais frio, é para lhe dar mesmo tempo que ele depois crie então as suas borbulhinhas e faça a sua magia mesmo que em pequena quantidade. Portanto, vamos lá. Vou então aqui pegar em 250 gramas de farinha, vou colocar aqui na Bimby então 250 gramas de farinha. Pronto. Vamos pegar então aqui na farinha de trigo integral. Podem fazer aqui mistura também e colocar em farinha de centeio, farinha de trigo sarraceno. Mas pronto, eu acho que tem que ter aqui uma base sempre de farinha de trigo branca para termos aquela textura mesmo de pão, assim crocante. E tá. Vamos pôr aqui, até fazer aqui 10 graminhas de sal. E depois então aqui o fermento de padeiro. Eu já tenho aqui um aberto. E então vou também utilizar aqui a Bimby para pesar, é a vantagem também de utilizarmos um processador. E vamos então, é uma colherzinha de sobremesa, de chá, vá. Uma colherzinha de chá, as 2 gramas, 3 gramas de fermento. Eu acho que vou pôr 3, porque está realmente muito frio. E eu vou precisar do pão para amanhã, porque estamos em véspera de Natal. E este pão vai ser para a minha noite consoada, que eu vou levar o meu pãozinho. Eu gosto sempre de fazer pão. E toda a gente gosta, portanto está muito frio e eu quero garantir que este pãozinho vai crescer e que vai ficar maravilhoso. Então já está aqui as farinhas e eu vou então apenas processar aqui durante uns segundos para misturar isto tudo. Ora então, e já temos então aqui a farinha toda ela misturada e vamos fazer o quê? Tão simples quanto isto. Deitá-la numa taça, vou utilizar esta de vidro, vamos apenas aqui abrir um buraquinho no meio, onde vamos começar a introduzir os 400 ml de água, que não está morna, é água à temperatura natural. Não está nem quentinha, nem está fria, é normal. Tirei da torneira e estou a utilizar aqui. E agora é única e exclusivamente isto, misturarmos esta água nesta farinha com uma simples colher até gastarmos a água toda e eu já vos mostro qual é o resultado final desta massa. Ele vai ser cozido dentro de uma panela, que é para garantir que vamos dar assim uma textura de crocância por fora. Fica muito bom. Mas claro, se não quiserem ou se não puderem utilizar uma panela dentro do forno, também podem fazer numa forma normal, mas convém ser uma forma de pão com que ele consiga realmente expandir-se, porque vai ser uma massa que vai ficar sempre mais mole. E para não lhe juntarmos muita farinha, é importante que ele fique realmente dentro de um recipiente mais ou menos à medida dele, para ele não alargar muito. Pronto, eu tenho só mais um bocadinho de água aqui e pode-se dar o caso, muitas das vezes, as marcas de farinhas podem fazer diferença e pode ser necessário acrescentarmos mais um bocadinho. Portanto, a ideia é apenas misturar esta farinha toda, mas vai chegar. E a massa vai ficar, não fica uma massa seca de pão, como é habitual, vai ficar uma massa assim mais pastosa. Eu já vos mostro. O resultado final da nossa massa de pão vai ficar assim.
com esta textura, que eu vou deixar então a repousar durante a noite. Depois disso, então, vamos apenas pegar em película aderente, fica aqui por cima, vamos tapar com um paninho, assim quentinho, para lhe fazer assim, pode deixar assim aconchegado, e vamos deixá-lo num sítio sem apanhar correntes de ar. O forno ou o micro-ondas é um bom sítio, desligado, claro, e vamos deixá-lo assim até amanhã. E amanhã eu venho-vos mostrar como é que este pãozinho ficou. Ora então, e aqui estamos para dar continuidade ao nosso pão. Eu deixei-o guardado no forno. Agora percebo que deveria ter escolhido uma taça maior. Aqui está o nosso pão. Fermentado apenas com 3 graminhas de fermento. De facto, esta taça foi pequena, devia ter deixado uma maior, mas como veem, ele cresceu maravilhosamente bem. E agora vamos trabalhar esta massa. Lembram-se que ela era muito úmida? Pronto, ela dá um bocadinho de trabalho e suja um bocadinho as mãos, mas nada que não se resolva. O truque é não usar muita farinha, porque se usarmos muita farinha ele pode ter tendência a não ficar tão fofo por dentro. Mas vamos utilizar a necessária para conseguirmos formar uma bola e deixá-lo a levedar aqui durante mais algum bocadinho de tempo. Pronto, então eu tenho aqui já uma taça com farinha normal, e eu vou aproveitar já para polvilhar um pouco aqui dentro desta taça, que é onde vamos fazer aqui uma segunda fermentação. Vou polvilhar bem com farinha, para depois não agarrar aqui ao pano. E vamos deixar aqui de lado reservado. Pronto, vamos ter aqui a nossa tacinha com a farinha, onde eu vou retirando. Depois vou então tirar aqui a película aderente, não é? E vamos preparar o nosso pão. Ele está assim cheio de bolhas, fermentou mesmo muito bem, apesar do frio. Farinha aqui no tapete de silicone. Podemos pôr bastante, porque ela vai agarrar mesmo muito. Vamos pôr assim. E vamos então agora deitar aqui a nossa massa. Ela está mesmo muito úmida. Vamos então aqui estas bolhas maravilhosas. Vamos pôr aqui, assim, sobre esta farinha. E agora vamos trabalhar a massa, mas não muito, não é preciso muito. Então agora vamos polvilhar aqui a massa antes de lhe colocarmos a mão, não é? E vamos tentando dobrar a massa sobre si, sempre aqui com o recurso de farinha. Vamos apenas dobrar a massa sobre si, dobrar, dobrar, dobrar. E vamos apenas fazendo estes movimentos, formando aqui depois no final uma bola. Agora vamos pegar nesta bolinha e vamos deixá-la aqui a repousar. Fica aqui a repousar mais uma horinha. Eu vou polvilhar com mais um pouquinho de farinha. E vamos vou deixá-la novamente no forno para ela descansar. E fica aqui mais ou menos uma horinha e ela ainda vai crescer bastante. Ora então, já passou mais ou menos uma hora e o nosso pãozinho já voltou aqui a crescer. E agora já encheu aqui a tacinha. Ele continua com uma textura bastante molinha, mas é assim mesmo. Não vamos acrescentar mais farinhas e vamos confiar que o processo vai dar certo. O que é que eu tenho já? O forno ligado a 250 graus, eu pré-aqueci o forno e lá dentro está uma panela de ferro fundido, que é onde vamos cozinhar o nosso pão. E o que é que eu vou fazer agora? Vou tirar a tampa, obviamente, porque está a escaldar. Vou colocar ali de lado, está mesmo muito quente, está a 250 graus. E depois vou colocar o pão numa folha de papel vegetal e vou colocar então esta folha de papel vegetal dentro do forno e vamos deixar cozinhar por duas fases. Uma fase, o pão tapado com a tampa da panela durante 30 minutos e depois vamos reduzir a temperatura do forno e vamos cozinhar mais 20 minutos, já só a 190 graus, durante 20 minutos, para garantir que o pão vai ficar tostadinho. Pronto, então vamos passar, já tenho ali o forno aberto, já sem tampa, vamos puxar isto bem para cá e vamos então agora pegar aqui na nossa folha de papel vegetal, que está aqui, vamos amarrar, que é para ela se moldar mais, agora já não se enrola, e vamos então pegar aqui no pão. Isto tem que ser um processo rápido para a massa não nos ficar toda. Vamos despejar sobre a nossa mão. Aí ele está a abrir. Vamos colocá-la na folha de papel vegetal. Dar um jeitinho. E vamos então pegar. Vamos polvilhar aqui com um pouquinho de farinha. Ele está aqui a querer abrir. E vamos então pegar aqui na folha de papel vegetal. Estão lá dentro o pãozinho, aí vamos tapar agora com a tampa e vamos levar ao forno.
Vamos então programar durante 30 minutos a 250 graus. Já passaram então os primeiros 30 minutos a 250 graus e mais 20 minutos a 190 graus. O nosso forno já terminou e eu vou retirar agora o pauzinho que está cá dentro e vamos ver como é que ficou este pãozinho que está agora a ferver. Vamos tirar com a ajuda do papel vegetal. Está aqui. E temos este belo pãozinho. Ora então, digam lá se não temos aqui um belo pãozinho de fermentação mais lenta, mais fácil de digerir. E vejam só. Não podemos cortar, não é? Temos que o deixar agora arrefecer totalmente para o podermos cortar, mas realmente este pão fica maravilhoso. E que vocês podem fazer aí em casa, porque como viram, não dá trabalhinho nenhum, é misturar farinha, água e sal e de manhã temos o pão fermentado e depois é só deixar descansar mais um bocadinho e levar ao forno. Temos assim um pão que podemos fatiar, congelar e ter sempre disponível para comer ao meio da manhã ou ao pequeno almoço, quando quiserem. Entretanto, espero que tenham gostado deste vídeo. Deixem-nos nos comentários se gostaram, se vão experimentar a fazer este pão, que outro tipo de pães é que costumam fazer aí em casa. Vamos partilhar aqui também essas aventuras com o mundo do pão. Ou se achas que é muito difícil fazer pão, se já tens o hábito de fazer ou não, diz-me por favor. Deixa o teu gosto no vídeo também. Subscreve o canal se ainda não és subscrito, fica desse lado e até ao próximo vídeo. Tchau!